A tela é escura, não tem luz, não tem movimento, não tem música, não tem nada, e esse nada não é vazio. É um peso. É o tipo de silêncio que você sente no peito antes de algo grande acontecer, antes de algo que vai mudar a forma como você enxerga o mundo. O espectador está no escuro, está sozinho, e por alguns segundos vai ficar assim. E então, um som. Não é um som bonito, não é orquestral, não é cinematográfico da forma como o cinema normalmente nos prepara. É um som antigo, é granulado. É como se viesse de dentro de um rádio velho, de dentro de uma casa pequena, de dentro de uma memória que jamais foi esquecida por quem a viveu. Um som que chega aos ouvidos como poeira chegando aos pulmões, aos poucos, sem avisar, sem pedir licença. E dentro desse som, uma voz. Uma única voz, cortando o silêncio como uma faca corta algo duro. Gol! Repara nisso. Repara no jeito como essa palavra ecoa, como ela não some, como ela fica, como ela vibra no ar mesmo depois de a voz ter parado. Essa palavra não é só um grito, ela é uma porta se abrindo. Ela é um fim e um começo acontecendo ao mesmo tempo. E você não sabe ainda por que essa palavra importa tanto, mas vai saber. Não daqui a muito. Guarda essa cena. É 1970, Guadalajara, México. O sol está queimando de uma forma que não se descreve com facilidade. Não é o sol quente de junho em São Paulo, não é o sol amenizado pela nuvem. É um sol ferocidade. Um sol que entra pela pele e fica ali, dentro, esquentando os ossos. O estádio transborda. 100.000 pessoas. 100.000 corpos respirando juntas, suando juntas, rezando juntas, cada uma com um Deus diferente, cada uma com um medo diferente, mas todas juntas naquele mesmo momento, naquele mesmo pedaço de mundo que, por algumas horas, vai ser o centro de tudo. O cheiro é de suor, de poeira, de cerveja barata, de cigarro, de terra seca. É o cheiro de uma multidão que não veio assistir um jogo, veio pedir um milagre. E no meio de tudo isso, no meio desse caos humano, desse vulcão de vozes e corpos e esperanças, um homem pequeno, não é grande, não tem a estatura de quem você imaginaria para alguém que vai fazer o que ele está prestes a fazer. Pele escura, olhos que já viram mais sofrimento do que qualquer pessoa desse estádio jamais vai imaginar. E são olhos que ainda carregam tudo isso dentro, que nunca esqueceram nada, que aprenderam a sorrir sem que a dor por trás do sorriso se apague. Um homem que cresceu descalço na origem. Um homem que conheceu o chão antes de conhecer o mundo. Esse homem está prestes a fazer algo que a física não consegue explicar até hoje. Mas a história não começa aqui. A história começa muito antes. Começa em um lugar que o mundo não conhece, que o mundo não vai conhecer, que o mundo não precisa conhecer para entender o que esse homem se tornou. Começa em uma casa de terra batida no interior de Minas Gerais. Uma casa pequena, uma casa que não tem nome próprio, que é igual a 1000 outras casas da mesma região, que está ali no meio do nada como se a terra a tivesse crescido sem muita vontade. O chão é de terra batida, as paredes são de adobe, o telhado é de barro seco que chora quando chove e queima quando seca. Não tem nada bonito nisso. Não tem glamour. Não tem poética da miséria como a gente vê no cinema americano, onde a pobreza vira cenário bonito sob luz certa. Não. Aqui a pobreza não é cenário. É ar. É temperatura. É o que você respira quando acorda e o que você respira quando tenta dormir. E nessa casa, um menino, magrinho, os joelhos machucados. Não de uma queda só, mas de 1000 quedas, de dias inteiros rolando no chão, de um corpo que ainda não entende os limites do que ele pede dele. A camisa rasgada, não rasgada por estilo, rasgada por uso, por tempo, por um corpo que cresceu mais rápido do que as roupas conseguiam acompanhar. Esse menino não sabe ainda que vai se tornar o maior jogador da história do futebol. Não sabe que vai vestir a camisa de número 10. Um número que, depois dele,
Vai parecer sagrado. Vai parecer como se não fosse apenas um número, mas uma marca, um selo, um lacrelo que só os melhores vão carregar. O que ele sabe, o que ele realmente sabe naquele momento da sua vida, é que quando a bola toca o seu pé, algo acontece dentro dele que não acontece em lugar nenhum outro da sua vida. A bola. Repara na bola. Não é bola de couro. Não é bola de borracha. Não é bola de nenhum material que você conhece de campo de futebol. É uma bola de pano. Uma bola feita de trapos. Trapos amarrados, enrolados, apertados com um fio que não é forte, mas que segura o suficiente para não cair à parte quando o menino chuta. Uma bola que não rola direito. Uma bola que, quando chutada com força, não vai onde deveria ir. Vai para onde a irregularidade do seu corpo a manda. E o menino, esse menino magrinho com a camisa rasgada e os joelhos machucados, aprende a ler essa irregularidade. Aprende a conversar com ela. Aprende a fazer com que ela diga o que ele quer que ela diga. É a única hora que ele não sente frio. A única hora que não sente fome. A única hora que não sente que o mundo o esqueceu. E o mundo vai tentar. Várias vezes. Há um pai nessa história. Não é um vilão. Não é um homem crusto que bateu no filho e por isso o filho foi embora. É um homem que foi embora. Um homem que um dia estava ali, sentado na porta da casa, fumando um cigarro barato, olhando para o nada com os olhos de quem já tentou muita coisa e não conseguiu. E no outro dia não estava. Sem carta, sem explicação, sem a palavra que o menino precisava ouvir antes de o homem sumir. Só um buraco. Um buraco tão grande que nenhum gol do mundo vai fechar. Um buraco que vai estar sempre ali. Dentro do menino, depois dentro do homem, sempre ali. Mais fundo que qualquer estádio. Mais fundo que qualquer campo. Mais fundo que qualquer troféu. Repara nisso também. Guarda bem. Os anos que seguem não são felizes de forma simples. Não são os anos que o cinema nos conta como uma montagem bonita, com música crescente e luz dourada nos cabelos. São anos com poeira. Com tryouts onde ele não é chamado para o campo. Onde ele fica na lateral, com a bola de trapos na mão, olhando para outros meninos que têm chuteiras, que têm uniforme, que têm um pai na arquibancada gritando o nome deles. São anos com torcidas que gritam palavras que doem mais do que qualquer falta que ele vai receber em toda a sua vida. Palavras que não são sobre futebol, que são sobre a cor da sua pele, sobre de onde ele veio, sobre o que a sociedade decidiu que ele vale antes de ele ter a chance de mostrar que vale mais. São anos com clubes que olham para ele e veem apenas mais um entre milhares. Mais um menino negro, mais um menino pobre, mais um menino que não tem sobrenome que abre portas, que não tem avô que conhece fulano, que não tem a rede invisível que protege os outros meninos da sua idade. O mundo é injusto. Não é uma opinião. Não é um ponto de vista. Nessa história, é um fato tão concreto como a terra batida do chão da casa onde o menino nasceu. E então, Santos. Um time pequeno, de uma cidade de praia no litoral de São Paulo. Uma cidade que não é Rio. Não tem a fama do Rio, não tem a glória do Rio. Não tem os holofotes que o Rio coloca em cima de tudo que toca. Santos é um lugar onde o cheiro do mar mistura com o cheiro do campo de treinamento. Um lugar onde ninguém espera grandeza. Um lugar onde, de alguma forma, de uma forma que até hoje não se explica com facilidade, esse menino que não tinha nada encontra um campo. Um campo real, com grama, com uma bola de couro, com um treinador que pela primeira vez na vida do menino olha para ele e não vê mais um entre milhares. Vê algo que ele não consegue nomear ainda, mas que o faz parar, que o faz prestar atenção. Mas ele não está procurando que alguém espere. Não está procurando aprovação. Não está procurando amor, embora precise. Embora a fome por amor esteja dentro dele como a fome por comida esteve durante tantos anos. Ele está procurando um campo. E um campo ele encontra. A narrativa acelera agora. Os anos passam em cortes rápidos. Rápidos demais para o espectador acompanhar tudo. E isso é intencional. Você não precisa ver cada gol. Não precisa ver cada jogo.
O que você precisa sentir é a velocidade com que o mundo começa a prestar atenção. Gols. Torcidas que primeiro sussurram e depois gritam e depois não conseguem mais parar de gritar. Lágrimas nos rostos de velhos que não choravam desde criança. Campos brilhantes sob lua. Campos que parece que estão feitos de prata à meia-noite. E o menino, que não é mais menino, que tem agora os anos de um homem jovem, mas ainda tem os olhos do menino, corre sobre essa prata como se fosse volando, sem os pés tocarem o chão. E o mundo começa a perceber que algo diferente está acontecendo. Não é só talento. Talento é comum. Talento há aos milhares. Meninos nos becos das cidades, meninos nas favelas, meninos em todo lugar onde a pobreza encontra o futebol que tem talento de sobra. Não é só velocidade. Velocidade se treina. Não é só técnica. Técnica se estuda, se repete, se aperfeiçoa com tempo e paciência. O que esse homem tem é outra coisa. É como se a bola obedecesse a ele de uma forma que não obedece a ninguém mais na face da terra. É como se, quando ele chuta, a gravidade decida pausar por um segundo só, apenas um segundo, para ver o que vai acontecer. Como se o próprio mundo quisesse assistir. Repara nisso. E então, 1970. Copa do Mundo. Não é uma semifinal qualquer, não é um jogo qualquer, é Brasil contra Uruguai. E para entender por que esse jogo importa tanto, você precisa entender o que o Uruguai significa nessa história. Os uruguaios não são vilões. Isso é importante. Isso é fundamental para entender o que vai acontecer depois. Não são vilões. São guerreiros. São homens que cresceram com a dor também. Uma dor diferente da dor brasileira, mas com o mesmo peso, a mesma densidade, a mesma forma de queimar por dentro sem mostrar por fora. São homens que carregam dentro de si a memória de 1950. O Maracanã, a Copa do Mundo no Brasil, o jogo final contra o Brasil, a humilhação que um país inteiro deu a um país inteiro, a cicatriz que nunca fechou, que ainda dói quando chove, que ainda dói quando alguém menciona aquele nome de campo. 55 anos depois, um uruguaio ainda sente, ainda lembra, ainda carrega. O capitão uruguaio entra no campo naquele dia com um objetivo. Um objetivo simples, direto, sem romantismo. Não deixar Pelé jogar. Não é malícia, não é perversão, não é sadismo. É estratégia. É o jeito como um guerreiro pensa quando sabe que a outra equipe tem algo que ele não pode combater com habilidade igual. Ele não é malvado. Ele é desesperado. Ele olha para Pelé e vê a sua derrota. Vê que, se Pelé jogar livre, se Pelé tocar a bola com a liberdade que a bola merece quando toca o seu pé, Uruguai vai perder. Não é presunção, é matemática. É o jeito como o futebol se calculou naquele nível, naquele momento, naquele jogo. E por muito tempo demais, tempo que faz o espectador sentir o peso do corpo de Pelé tentando continuar, o uruguaio funciona. A marca dele é nos joelhos de Pelé, nos tornozelos, no corpo inteiro, FAU após FAU. Cada FAU é um tijolete a mais no muro que o uruguaio está tentando construir entre Pelé e a rede. A multidão uiva, não com alegria, com angústia, com o tipo de grito que não é torcida, é medo. Os comentaristas falam em desistência, em lesão, em fim de jogo dentro do jogo. Os brasileiros nas arquibancadas começam a rezar. E não estão rezando por um gol. Estão rezando por Pelé não se machucar mais. Estão rezando por um corpo que já recebeu mais do que um corpo humano deveria receber em 90 minutos. Pelé sangra. Pelé dança. Pelé não cai. E nisso, nessa recusa em cair, há algo que não se explica com futebol. Algo que não se explica com preparo físico, com resistência, com a espessura da pele ou a força dos músculos. Há algo dentro dele, algo que foi colocado ali pela terra batida, pela fome, pelo pai que foi embora, pela bola de trapos, por cada porta fechada antes de ele chegar. Algo que diz, não, não agora, não aqui, não hoje. E então, o momento. O momento que a história toda foi construída para chegar.
O momento que, se você assistiu com atenção, se você guardou as cenas que o narrador pediu que você guardasse, vai parecer inevitável. Parece como se toda a vida desse homem fosse um caminho estreito que só tinha uma saída. E a saída era este momento, este segundo, esta bola, este campo. A bola chega para ele na borda da grande área. Está na posição errada. Não é a posição que um jogador pede. Não é o ângulo que um treinador desenha no quadro antes do jogo. O ângulo é impossível. O goleiro uruguaio cobre o meio. O meio, onde a bola deveria ir, onde qualquer humano buscaria a entrada mais fácil para dentro da rede. Os zagueiros estão entre ele e a rede. 3, 4 homens, corpos grandes, corpos que foram colocados ali com o propósito explícito de não deixar nada passar. A física diz não. O tempo diz não. A cansatividade do corpo, de um corpo que foi machucado durante 90 minutos inteiros, diz não. Tudo diz não. Pelé não ouve. O pé direito toca a bola uma vez, uma única vez, e o que acontece depois é algo que até hoje não tem explicação completa. Não tem explicação nos livros de física, não tem explicação nos estudos de biomecânica, não tem explicação em nenhum lugar onde a ciência tenta explicar como um corpo humano pode fazer com um objeto redondo algo que um corpo humano não deveria conseguir fazer. A bola curva. Não devagar. Não de forma suave. Não de forma que você diria, a gravidade, o ar, o spin, e tudo ficaria explicado. Ela curva de uma forma que desafia não apenas a defesa, não apenas os 3, 4 homens que estavam entre ela e a rede, mas a própria lógica do movimento. Sobe. Gira. Engana o goleiro. Engana o zagueiro mais perto. Engana o tempo que passa mais devagar naquele segundo como se o próprio tempo quisesse assistir melhor. E entra. Entra na rede. Silêncio por meio segundo. Meio segundo em que 100.000 pessoas não respiram. Meio segundo em que o estádio inteiro, com tudo dentro dele, com tudo que ele representa, com tudo que aquelas pessoas carregam dentro delas, para. Não por conta do futebol, por conta do impossível ter acontecido. E então, o grito. O estádio explode. E não é o tipo de explosão que você vê no cinema americano. Não é bonita, não é orquestrada, não é filmada de ângulo perfeitamente calculado. É caos. É o tipo de coisa que uma câmera não consegue captar inteira. Só rostos, bocas abertas, olhos úmidos. Um velho na arquibancada que segura o peito como se estivesse orando. Não rezando, orando, que é um jeito diferente, mais antigo, mais desesperado. Uma criança que não entende o que aconteceu, que não entende a regra, que não entende o que um gol significa, mas que chora porque todos os adultos ao redor estão chorando. E um menino pequeno não precisa entender o motivo do choro para sentir o peso dele. E Pelé? Pelé não celebra gritando. Não corre com os punhos fechados, não aponta para si mesmo como os jogadores modernos fazem, como quem diz eu sou o melhor, eu fiz isso, eu sou maior que tudo. Não, Pelé corre com os braços abertos, abertos como quem recebe alguém após muito tempo, e há um segundo que a câmera em slow motion captura como se fosse um quadro de filme antigo em que ele fecha os olhos. Apenas isso. Fecha os olhos. Um segundo. Meio segundo. E naquele fechamento há algo que não é celebração. É alívio. É gratidão. É como quem está dizendo obrigado. Não à torcida, não ao futebol, não ao destino, ou à sorte, ou a nada que tenha nome. Para aquilo dentro dele que nunca desistiu. Para a bola de trapos. Para o chão de terra batida. Para o menino que não tinha nada e que decidiu, sem saber que estava decidindo, que isso não ia ser o fim dele. O uruguaio que marcava Pelé durante todo o jogo. O mesmo que tentou quebrar seu corpo, o mesmo que foi colocado em campo com o objetivo de não deixar esse homem jogar, para no meio do campo. Não correta. Não vai para a defesa. Não vai para a lateral chorar a derrota. Para. No meio. E olha. Olha para a rede. Olha para o gol. Olha para Pelé. E faz algo que ninguém esperava. Se aproxima.
Atravessa o campo inteiro. 100 metros, 200 metros, não importa a distância. O que importa é que ele atravessa. E se aproxima de Pelé. E segura a sua mão. Uma mão apertando a outra. Duas mãos. Uma mão que tentou destruir e uma mão que foi tentada para destruir, apertando-se como se estivesse fechando um contrato muito mais antigo do que aquele jogo, muito mais importante do que aquele jogo. Sem palavras, sem explicação, sem apologia. Apenas o reconhecimento de um guerreiro real, não o tipo de guerreiro que o cinema inventa, que sabe que acabou de ver algo que não vai acontecer duas vezes em uma vida. Algo que, uma vez que você vê, não pode ser desfeito de dentro de você. A tela escurece devagar. Não de forma abrupta. Devagar. Como a luz sai de um ambiente no anoitecer. Como o mundo se apaga aos poucos, sem pedir que você fique atento ao momento em que a escuridão começa. E a voz do narrador fica. Não de um comentarista de futebol. Não de um repórter que está narrando um evento, de uma pessoa velha. Uma pessoa que conta isso como quem conta um segredo que carregou durante anos, como quem espera muito tempo para dizer a coisa certa. A voz diz: eles ainda não explicaram como ele fez isso. Os cientistas ainda tentam. Os jogadores ainda tentam. Os professores ainda tentam ensinar. E talvez o segredo não esteja na física. Talvez não esteja na técnica. Talvez não esteja em nenhum lugar onde a gente normalmente procura explicação. Talvez esteja em tudo que um homem carrega dentro dele, quando ninguém mais acredita que ele ainda tem algo para dar. Corte final. A bola de trapos. A mesma do início. A mesma que foi mostrada no começo, que foi descrita com tanto cuidado, que foi colocada ali não por acidente, mas por propósito. Caindo no chão de terra batida de uma casa pequena em Minas Gerais. O mesmo chão. A mesma poeira. O mesmo silêncio que existia antes de qualquer coisa acontecer. A bola cai. Rola devagar. Devagar demais, como se o tempo ainda não quisesse aceitar que a história terminou. O menino a pega. E a camisa? A mesma camisa rasgada. A mesma camisa que foi descrita no começo como mais um sinal de uma vida que não tinha muito, não é mais rasgada, não é nova, não é dourada, não tem nenhum efeito visual, mas está inteira, está completa. E isso é o suficiente. A tela fica escura, não tem mais som, não tem mais luz, não tem mais nada. Mas o espectador não sai com vazio, sai com peso. Sai com o tipo de coisa que não some depois de a tela apagar, que fica dentro, que vai para casa com ele, que vai para o trabalho, que vai para a cama à noite, e que talvez, em algum momento, muitos dias depois, venga à mente sem motivo, sem chamada, e lembre que já foi possível, que já aconteceu, que um homem que não tinha nada mostrou que o nada não é o fim. É onde o gol começa, sempre foi, sempre vai ser.